Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Apocalipse 9:13 agora. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Amém. Então vamos para a 5ª trombeta, Apocalipse capítulo 9. Trombetas e ais. As 3 últimas trombetas são precedidas do brado de 3 ais. Isso está lá no versículo 13 do capítulo 8. É só voltar um pouquinho aí no texto que a gente leu, e aí vocês vão ver exatamente isso que ele está dizendo aqui. Então, 3 ais que são pronunciados por um anjo como apelo final aos homens, pois elas iniciarão o processo de julgamento e aniquilamento dos seres que não querem ser redimidos e de outros que não estão sujeitos à restauração e à redenção. No primeiro grupo estão os homens que rejeitaram a graça de Deus. Ele fala desses seres aqui que não querem ser redimidos. No segundo grupo, anjos que não guardaram o seu principado. É esse aqui que ele menciona anteriormente, não estão sujeitos à restauração e à redenção. Então, primeiro são os homens e depois anjos caídos.
Primeiro versículo, Apocalipse 9, e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então tem muita coisa para a gente ver, né? O estudo de hoje ele é um estudo mais alongado, mais aprofundado, ele tem muito detalhe para a gente ver. Então eu quero começar com esse primeiro comentarista aqui mais à esquerda da tela, a nossa tela aqui. Na rebelião de Satanás, ele foi precipitado do céu. O próprio Jesus disse: eu vi Satanás como um raio que caía do céu. É importante destacar que a estrela que João viu foi a estrela caída, relembrando que a queda de Satanás é fato passado. Esta estrela tem um caráter pervertido e destruidor. Todavia, sua autoridade é limitada, ou seja, o diabo não tem autoridade de agir, a não ser que Deus o permita. Agora passamos para o lado direito da nossa tela, esse outro comentarista bíblico, a respeito dessa estrela caindo, na verdade se refere a Satanás, como revela a próxima frase. E foi-lhe dada, Cristo dá essa chave a Satanás, embora ele possa usar um anjo para que a entregue ao maligno. Então, mais um comentarista que acredita que essa estrela aqui seja Satanás. Sobre a estrela, esta é uma pessoa inteligente e não um meteoro físico ou uma estrela cadente. Os pronomes e atos pessoais estão relacionados a ela. Somente a um ser inteligente poderia ser dada a chave de um lugar físico e a ordem para obedecer, como se vê aqui. Até os anjos de Satanás são mencionados como estrelas. Não há indicação de que este seja um anjo caído. Então eu ficaria com este comentarista aqui. Não existe indicação de que este ou essa estrela que cai do céu seja um anjo caído. Ele descerá do céu para abrir o abismo, liberando as criaturas que cumprirão esta visão em Apocalipse 9. Para ter a chave do poço, deve ser um anjo santo e confiável. Se fosse um anjo caído, poderia liberar todas as criaturas caídas que agora estão ali. Ele não é o anjo do abismo, pois a nenhum rei dos demônios poderia ser confiada esta chave. Vamos ao último comentarista desta página aqui, mais embaixo. Sobre essa estrela caída, simboliza um anjo decaído que passa a abrir o abismo, para soltar forças demoníacas contra todos os que não têm o selo de Deus. Obra diabólica permitida por Deus para ser um castigo a homens que escutaram mais a Satanás do que a Deus. Então a estrela aqui é no sentido figurado, tanto é que eu coloquei esse subtítulo. Ela não é uma estrela, um corpo celeste, mas é uma pessoa. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, a gente vê isso. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Isaías 14, 12, sobre a queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. E aqui, aquela questão que o comentarista, esse primeiro, faz aqui a respeito de Jesus. Ele fala que via Satanás caindo do céu como um relâmpago, né, sobre a queda de Lúcifer também. E esse poço do abismo é algo real. Ele está aqui na terra, esse poço, porém, ele está selado, ele está fechado, está trancado. E está cheio de demônios lá dentro. A gente vai ver isso no decorrer desse estudo. Lá em Lucas 8:31, esse episódio aqui é durante a cura do endemoniado Gerazeno. Então Jesus ele vai expulsar uma legião de homens, de demônios, de um homem lá, e eles vão rogar para Jesus que não os mandasse sair para o abismo. Então imaginem como que é esse abismo, que nem os demônios lá queriam ir para esse lugar. Então eles acabam indo para uma manada de porcos e os porcos se precipitam num barranco lá e caem no mar, morrem, né? Judas 1,6 diz assim: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Não estariam esses anjos aqui presos também nesse abismo? É uma possibilidade. Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 3, o primeiro spoiler também dessa noite,
aqui a respeito da prisão de Satanás por 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, um outro poço do abismo é mencionado e é possivelmente o mesmo que ele está tratando aqui lá em Apocalipse 20.